Neolítico. Pedra Nova, ou período da Pedra Polida. É o período histórico que vai aproximadamente do 10º milênio antes de Cristo, com o início da sedentarização e surgimento da agricultura, ao 3º milênio antes de Cristo, dando lugar à Idade dos Metais. Não se aplica à pré-história europeia nem americana. Características: as primeiras aldeias eram criadas próximas de rios, de modo a usufruir da terra fértil, onde eram colocadas sementes para plantio, e água para seres humanos e animais. Também nesse período começou a domesticação de animais, cabra, boi, cão, dromedário, etc. O trabalho passa a ser dividido entre homens e mulheres. Os homens cuidam da segurança, caça e pesca, enquanto as mulheres plantam, colhem e cuidam dos filhos. A disponibilidade de alimento permite também às populações um aumento do tempo de lazer, e a necessidade de armazenar os alimentos e as sementes para cultivo leva à criação de peças de cerâmica, que vão gradualmente ganhando fins decorativos. Surge também o comércio com o aparecimento do dinheiro, que facilita a troca de materiais e que começou por ser, na época, baseado em sementes. As sementes, diferenciadas umas das outras, tinham cada tipo o seu valor. Uma aldeia, ao produzir mais do que o necessário e, para não perder grande parte da produção que não iria ser utilizada, troca o excesso por peças de artesanatos, roupas e outros utensílios com outras aldeias. Nesta altura os humanos deixam de usar peles de animais como vestimenta, que pelo seu peso dificultam a caça e muitas outras atividades, e passam a usar roupas de tecido de lã, linho e algodão, mais confortáveis e leves. Revolução Neolítica. Essas mudanças de comportamento foram consideradas tão importantes que o arqueólogo Gordon Childe designou este momento de Revolução Neolítica, ou Revolução Agrária, fator decisivo para a sobrevivência dos povos nesse período. A Revolução Neolítica durou por volta de 10.000 anos, e seus principais pontos são: a crosta terrestre aquece, aumentando o nível dos mares e resultando em alterações climáticas. Formam-se grandes rios e desertos, além de florestas temperadas e tropicais. Animais de grande porte desaparecem e dão origem à fauna que conhecemos hoje. A vida vegetal modifica-se, favorecendo a sobrevivência humana. Dão-se grandes conquistas técnicas do ser humano que, aliadas às transformações do ambiente, os permitem controlar gradativamente a natureza. O ser humano aprende aos poucos a reproduzir plantas, domesticar animais e armazenar alimentos. A agricultura e a domesticação de animais favorecem um sensível aumento populacional em algumas regiões. Ampliam-se as conquistas técnicas, como a produção de cerâmica. Os povos aprendem aos poucos como se organizar e trabalhar em sistemas cooperativos. Os estudiosos acreditam que, como o ser humano da Idade da Pedra não conhecia a escrita, ele gravava desenhos nas paredes das cavernas, utilizadas como meio de comunicação. O Neolítico, pelo fato de ter sido o último período pré-histórico, terminou com o surgimento da escrita. A transição do Neolítico para a Idade dos Metais, Idade do Bronze e Idade do Ferro, caracterizou a transição da pré-história para a história. Mesolítico. Por volta de 10.000 a.C., ou seja, há cerca de 12.000 anos, no período Mesolítico, deram-se várias transformações climáticas que viriam a criar condições favoráveis para a prática da agricultura e criação de animais. A invenção da agricultura ocorreu nos vales férteis dos grandes rios do Oriente Próximo, em uma região chamada Crescente Fértil. No 8º milênio antes de Cristo já se cultivavam cereais como trigo e cevada.
O feijão, o milho e o arroz foram das primeiras culturas que o homem realizou. Na mesma época, animais como o cão, o carneiro ou a cabra já eram domesticados. O homem passou assim de nômade a agricultor e pastor. Cria-se, assim, um novo tipo de economia, chamada de economia de produção, em que os seres humanos já sabem produzir os alimentos necessários à sua sobrevivência, graças à criação de animais e ao cultivo da terra. Economia? Com a criação de animais e a agricultura, o homem sentiu necessidade de se fixar a um lugar. Surgiram assim as primeiras aldeias, normalmente juntas ou próximas dos grandes rios como o Nilo, Eufrates, Tigre ou Jordão, Jericó, devido à necessidade de água para regar e fertilizar os campos. No entanto, há também aldeias em planaltos, como Satalhuyuk, na Anatólia. Com a criação das aldeias e com uma nova economia, surgiu a chamada divisão do trabalho e a diferenciação social. Esses dois novos mecanismos de sobrevivência baseavam-se no sexo e na idade, os mais velhos exerciam a autoridade sobre os mais novos. Enquanto que os homens se dedicavam aos rebanhos e à caça, as mulheres praticavam a agricultura e encarregavam-se das tarefas domésticas, assim como na Revolução Neolítica. Com a criação dos aldeamentos, a população cresceu. À medida que isso aconteceu, as tarefas e a divisão do trabalho foram se tornando mais complexas. Enquanto que uns produziam e cuidavam do gado e da terra, outros dedicavam-se à criação de vestuário e à defesa do território. Assim, os guerreiros, curandeiros e sacerdotes passaram a ter mais autoridade sobre os outros, destacando assim a diferenciação social, progressos técnicos. O Neolítico caracteriza-se essencialmente pelo surgimento da pedra polida, que era usada em machados e outros instrumentos. Técnicas como a cerâmica, a tecelagem, cestaria, moagem, a descoberta da roda e a tração animal mostram os grandes progressos técnicos observados neste período. Religião. A arqueologia registra certas descobertas relativas aos períodos Paleolítico e do Neolítico que são por alguns interpretadas, embora em caráter um tanto subjetivo, pela possibilidade de ter havido a primeira manifestação humana de uma religião a qual baseou-se no culto à mulher, ao feminino e à associação desta à natureza, ao poder de dar a vida. Foram descobertas, no abrigo de rochas Cro-Magnon em Les Aisies, conchas cauris, descritas como o portal por onde uma criança vem ao mundo e cobertas por um pigmento de cor ocre vermelho, que simbolizava o sangue e que estavam intimamente ligados ao ritual de adoração às estatuetas femininas. Constatou-se por escavações que estas estatuetas eram encontradas muitas vezes numa posição central, em oposição aos símbolos masculinos, localizados em posições periféricas ou ladeando as estatuetas femininas. Habitações. Nas casas redondas, a família sentava-se em bancos de pedra, encostados às paredes. Os lugares eram ocupados segundo a idade e posição social. Os materiais de construção eram sólidos, como a argila seca ou madeira, e os alicerces eram em pedra ou pilares de madeira e cobertos por terraços ou telhados feitos de colmo. As camas normalmente eram feitas do mesmo material que as paredes. As casas possuíam apenas uma divisão, com uma lareira para aquecê-la. Vestuário. Os homens usavam saias de lã negra ou de tecidos de pele de cabra, samarras, que caíam sobre bragas, semelhante a calças curtas e largas. As mulheres usavam roupas coloridas e cobriam a cabeça com véus que caíam até os olhos, escondendo-lhes os cabelos entrançados. No pescoço, braços e orelhas, usavam pesados adornos de ouro, prata ou cobre. Cultura.
O cultivo da terra deu origem a cultos agrários, já que os homens acreditavam que havia fenômenos naturais e forças sobrenaturais que influenciavam as colheitas. Surgiram assim as primeiras estátuas, que mostram uma deusa, ligando a fertilidade da mulher à fertilidade da terra. Outra manifestação artística foi a criação dos monumentos megalíticos, para o culto funerário. Os mais simples são os menires e os dolmens. Ao agrupamento de vários menires em linha ou círculo dá-se o nome de cromeleques. Valeu, galera! Curta nosso canal, se inscreve aí, e até o próximo.